Jesus, meus irmãos, estamos aí continuando as nossas aulas e hoje nós vamos para a nossa segunda aula de 3, né? No vídeo anterior falamos uma introdução sobre a transformação da alma com enfoque na plena salvação. E nessa aula de hoje nós vamos estudar a transformação da alma, mas com a transformação pela contemplação e a verdadeira transformação, né? Então vamos iniciar aí a transformação pela contemplação. Então, como você sabe, contemplar é muito diferente de só olhar. Contemplar é como que você ficasse olhando assim, como a gente diz aqui, boquiaberto, né? Aquela coisa de você estar admirando, extasiado, né? Como se tivesse que assim, desligado do mundo e olhando só para aquilo, né? Então vamos lá. O Espírito Santo ele está operando hoje uma transformação na nossa alma, como nós já falamos isso, né? E isso não é algo que eu e você estamos produzindo. Eu e você não produzimos essa transformação. Quem produz essa transformação é Jesus através do Espírito Santo, né? Então, é pelo Espírito Santo que nós somos transformados, porque ele habita dentro de você. Falamos na aula passada que agora dentro de você habita um novo ser, né? Que é Deus. E aí o grande, digamos assim, objetivo nessa transformação da alma é você se deixar dobrar pela voz do Espírito Santo, deixar perder, digamos assim, para ele, diminuir a sua vontade, falar que nem João Batista disse, que ele cresça e eu diminua. Amém? Então vamos lá. De acordo com o ensino do Evangelho, nós somos transformados simplesmente por contemplar. É só contemplar e mais nada, né? E aí você vai perceber através dessa aula que exatamente o que significa isso. Antes de continuar, já me apresentei na aula passada, mas como eu sei que esse vídeo vai estar na rede social, quero dizer que meu nome é Pastor Rui Cruz, né? Somos do Ministério da Casa de Deus, eu sei que você já me conhece, mas alguém pode ver só essa aula e não ver aí, não saber meu nome, então me lembrei aqui de fazer essa apresentação, né? Então, 2 Coríntios 3,18 diz assim: todos nós com o rosto descoberto, ou desvendado, dependendo da versão que você está usando, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Isso está lá em 2 Coríntios 3,18. Pastor, troque em miúdo que o senhor acabou de ler. É simples assim. É muito simples. É como que você estivesse olhando para um espelho. O que é que ocorre quando você olha para um espelho? O espelho reflete o quê? Você, não é verdade? Então, se você aponta o espelho para uma outra pessoa, ele passa a refletir aquela pessoa. Se você aponta para você, né, como aqui esse celular, né, ele espelha, né? Tem gente que pinta o cabelo. Então, eu estou me vendo aqui. Se eu aponto para uma outra pessoa, a pessoa vai se ver. O que é esse texto que diz: e todos nós com um rosto desvendado, contemplando como por um espelho? É simples. Você é o espelho. Então imagina, para onde você olha,
você vai absorver aquela imagem. Então, se você olha para Jesus e você fica contemplando Jesus, todo o tempo olhando para ele, você vai parecer com quem? Se você é um espelho, com ele. Você entendeu? Simples assim. Então, a gente poderia até terminar a nossa aula aqui, se você entender que você é um espelho, que você começa a olhar para Jesus e você começa a refletir ele. Não é simples? Agora, eu vou esmiuçar para que você possa ver como é que isso funciona na prática. Lembrando que, como você e eu somos um espelho, se você começar a olhar para um problema e olha para ele, você acorda pensando no problema, vive o dia inteiro pensando no problema, dorme pensando no problema. O que é que você vai refletir? O problema, não é? E ele vai engrandecer, ele vai se avolumar dentro de você. Mas também, se você começa a olhar para a solução do seu problema, que é Jesus, você vai começar a refletir quem? Jesus. E a Bíblia diz que Jesus é luz. Então, se você olha para a luz, você é o quê? Iluminado. Né? Por exemplo, eu tenho uma luz aqui para me ajudar nesse vídeo. Então, se eu olho para ela e por acaso ela está refletindo aí, eu olhando para ela, eu estou iluminado. Não é verdade? Então, se eu sou um espelho e olho para a luz, eu vou refletir o quê? Luz, ou seja, eu vou refletir a resolução do problema. Amém? Então, a transformação pela contemplação fala de quando eu olho para Jesus, eu sou transformado, minha alma é transformada. Amém? Então, vamos lá. O nosso espírito ele foi criado para conter a Deus. Ele é um recipiente, mas a nossa alma foi feita para quê? Para refletir. Então, veja, imagina que digamos que essa peça aqui é seu espírito e aqui é sua alma. E essa peça aqui dentro, né, imaginamos que essa peça aqui é o espírito e aqui é sua alma. Lá dentro é o espírito e sua alma está cobrindo isso. Mas o Espírito de Deus ele é perfeito. Qual é o grande objetivo dessa, digamos, que Deus quer na sua vida e na minha vida? É que você deixe que o que está mais interior, mais dentro, reflita através da sua alma. É como se aqui saísse a luz, né? Reflita através da sua alma o que é de Deus. Eu vou tentar exemplificar, mas de uma forma mais simples. Retomando aqui. Imagina que sua mão é a alma sua. A minha mão aqui é sua alma. E dentro eu tenho o Espírito. O Espírito é luz, é Deus. Olha lá a luz, ó. Tá vendo? Quando eu abro um pouquinho aqui, a luz quer sair. Então, o Espírito que Deus colocou dentro de você, que é o próprio Deus, ele está cheio de luz, ele está pronto, mas a sua mão aqui, simbolizando a alma, ela às vezes impede de o reflexo, ou seja, a luz, olha lá a luz forte, sair. Então, a sua alma ela foi feita para refletir o que está dentro. Então, veja, muitas vezes nós abafamos o Espírito e não queremos que a vontade de Deus saia de dentro de nós e venha para fora. Mas se nós fizermos isso, abafarmos o Espírito, quem vai mandar somos nós. Mas se você deixa que a luz que está dentro reflita, saia pela sua alma, aí vai ser inteiramente luz. Amém? Então, o grande X da questão é sua alma ela foi feita para refletir a Deus. Através da sua alma, a luz tem que sair. Amém? Você entendeu? Então, vamos lá.
Então Paulo diz que como um espelho somos posicionados para refletir, e enquanto nós refletimos, nós somos mudados. Você é mudado sem perceber, porque você não está olhando para você, mas você está olhando para ele. Amém? Você entendeu? É mais ou menos assim, de uma forma prática. Pastor, dê mais um exemplo prático. Vou dar um exemplo prático. Tem pessoas que de tanto conviver com alguém, começa a se parecer com ele. Por exemplo, a pessoa admira o chefe, né? E aí ele veste uma calça do mesmo estilo, ou às vezes até da mesma marca, a roupa que veste, o sapato, o jeito de andar, o jeito de falar. Você já conheceu alguém assim? De tanto aquela pessoa conviver com a outra, ela passou a parecer com ela, né? Com certeza você já viu alguém assim, que você disse, fulano está parecendo demais com o pai, está parecendo demais com o patrão, com o chefe. Por quê? Porque às vezes ele admira, né? E ele de tanto admirar, ele introspecta jeito de falar, trejeito, a roupa, modo de vestir, lugar que vai, não é? E assim também, às vezes, por exemplo, tem pessoas que adoram aí ídolos cantores, atores, e aí começa a vestir roupa igual, a falar de forma igual, bota o cabelo do mesmo jeito, um brinco do mesmo jeito. Por quê? Porque de tanto a pessoa olhar para quem ela admira, ela se tornou parecida. Você entendeu? Assim também é nossa vida com Jesus. Se você começa a admirar Jesus, por exemplo, digamos lá, naquele episódio lá daquela mulher que foi pega em pleno ato de adultério, uma passagem que assim me chama muita atenção. Aí pegaram a mulher, levaram para Jesus para apedrejá-la, e aí Jesus, muito calmo, sentado ali, disse que ele ficou rabiscando o chão, e ele disse para as pessoas que acusavam ela, né? Disseram, olha, ela foi pega em ato de adultério, a lei diz que é para ser apedrejada até a morte. E ele foi e disse, jogue a primeira pedra quem não tem pecado. E ele baixou a cabeça e continuou ali a rabiscar o chão, diz a palavra de Deus. E foi saindo 1, 2, 3 tal, saíram todos, e ele disse, mulher, ninguém te condenou? Ela disse, ninguém, senhor. Ele disse, nem eu te condeno, vai, não peques mais. Então veja, gente, quando eu olho para aquilo ali, eu fico, meu Deus, que Deus maravilhoso, não é? Então isso é admirar, aquilo ali é uma coisa que me chama muita atenção, né? Eu fico assim, puxa vida, como ele é sábio, né? Porque ele foi dizer assim, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Então assim, os homens mesmo se condenaram. Então eu admiro demais Jesus. E quando você começa a admirá-lo, você começa a parecer um pouco com ele, e vai parecendo um pouco mais, até as pessoas olharem e dizer assim, eu vejo Cristo em sua vida. Amém? Então o convívio, né, a admiração faz com que você pareça com quem você admira. Amém? Então, não é mera mudança exterior, mas é metabólica. Então veja, cristianismo não é algo só exterior. Por exemplo, antigamente você digamos, o homem vestia a calcinha acolchadinha, todo apertadinho, não é? Às vezes querendo se exibir, a mulher do mesmo jeito, vestido extremamente decotado e tal. Aí de repente, como a gente fala às vezes brincando, virou crente. Aí bota uma roupa longa, bota uma gravata, nada contra isso, mas veja, tem pessoas que acham que é isso que fez a pessoa mudar. Agora ela veste roupas diferentes. Veja, Deus, o Espírito Santo, ele não quer que essas coisas exterior defina você, mas o interior, que vem através de algo que é gerado dentro do seu coração. O Espírito Santo sempre vai lhe transformar de dentro para fora. Ou seja, ele começa pelo seu coração e
essas coisas vão refletir no seu vestir, no seu falar, no seu onde você frequenta, como você gasta o seu dinheiro. Você está entendendo? Então não é algo exterior, é algo interior. Então a verdadeira transformação é uma mudança metabólica. Quando comemos a comida, metabolizamos em nosso organismo e não vem isso não é algo que vem de nós mesmos, entendeu? É como eu falei na aula passada, né? Se você come um pão, aquilo é metabolizado e faz parte de você agora. Assim também Jesus, ele é comida, e quando você começa a ler a palavra de Deus, ela metaboliza você e ela vai mudando o seu caráter. Amém? Então, a mudança, né, da sua alma, a transformação da sua alma, ela passa por uma contemplação, de você começar a admirar Jesus e ser transformado por ele. Amém? Então, como eu já falei, não é uma mera mudança externa, mas é uma mudança de dieta. Por exemplo, como assim, pastor, mudança de dieta? Sim, digamos que antigamente você assistia novelas que, misericórdia, né, lhe ensinavam coisas horríveis, nojentas, do ponto de vista família e de sua conduta, lhe deixava deprimido, lhe deixava agressivo, lhe deixava desconfiado, né? Seu marido chegava em casa, mas às vezes você estava assistindo uma novela onde o marido lá da outra estava saindo, estava traindo, e você vendo aquilo, seu marido chega em casa, você fica pensando, será que ele não estava me traindo? Não é? Então, essas coisas você mudou, e aí você não assiste mais isso. Você assiste uma pregação, você assiste um vídeo de um louvor, uma palavra de alguém, do pastor que pregou e tal, e isso vai trazendo alegria, vida. Então mudou metabolicamente você, espiritualmente falando. Amém? Então nós somos aquilo que colocamos dentro de nós. Por exemplo, se você passa o dia inteiro vendo filmes de violência, irmão, muito provavelmente quando você sair daquele filme, você está sobressaltado e às vezes com atitude até violenta, ou então com medo, não é? Então, nós somos o que comemos. Segundo os nutricionistas, nós somos o que comemos, e é verdade. Aquela comida que você comeu, ela começa a fazer parte de você. Então, se você come de forma correta, você vai viver de forma saudável. Muitas vezes, né, quando a gente fala que não é uma mudança exterior, mas é uma mudança interior, é mais ou menos assim. As mulheres sabem até mais disso do que nós homens. Você vai para um casamento, então a mulher começa assim, vai se maquiar, então ela usa um blush. Eu não sou muito bom nisso, mas eu vejo minhas filhas e minha esposa aí usa uma base, não é? Depois usa lá um rímel, né? E coloca aqueles cílios, aí coloca um batom mais assim, né? Aí você ficou mais corado. Mas vamos imaginar que uma pessoa ela está pálida porque ela não está se alimentando bem. Aí ela vai para uma festa e ela põe uma maquiagem, e quando você olha para a pessoa, você diz, poxa, que aparência, né, de saudável, a pessoa está corada, parece que está cheia de vida. Mas se der uma chuva, aquilo ali não vai derreter tudo, né? Não vai manchar tudo e não vai mostrar realmente quem ela é. Entende isso? Muitas vezes algumas pessoas vêm para Jesus e querem pôr maquiagem, quer mostrar uma falsa, digamos, mudança de vida. E aí, como funciona assim? Por exemplo, no meio dos irmãos crentes ele não xinga, no meio dos irmãos ele esconde quem ele é, ele trata bem os filhos, a esposa, as pessoas que moram na casa dele, mas quando sai ali, ele mostra verdadeiramente quem é. Aí ele tira a maquiagem, tira a máscara. Deus não quer lhe dar uma religião para que você viva colocando maquiagem, tirando maquiagem. Deus quer mudar a sua vida.
Deus quer mudar o seu interior. Jesus disse que eu vim para que tenham vida e tenham uma vida plena. Então Deus quer aliviar seu coração de máscaras, de maquiagem. Aí, como é que você pega uma pessoa pálida, aí em vez de pôr uma maquiagem, você pode fazer com que ela fique mais visualmente, notoriamente saudável, mudando a alimentação, né? Então, digamos que a pessoa só se alimentava com miojo, né? Ela comia, mas não colocava nenhuma verdura lá, e só comia era doce, come só gulosema, e de repente ela começa a comer arroz, um feijão, uma carne, salada, algo balanceado, e isso vai metabolizar e vai trazer saúde para ela. Amém? Você está entendendo? Então, ser cristão não é por maquiagem, não é eu vou para o culto e eu ponho essa roupa que não é decotada, mas quando eu saio do culto, depois eu vou para aquela recepção, eu posso... Irmão, não é maquiagem, é uma mudança de dentro para fora. E quando você começa a introspectar a palavra de Deus, começa a ingerir ela através da leitura, através da meditação, de ouvir, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso metaboliza dentro de você e você começa a refletir Jesus, que as pessoas olham para você e dizem: vem cá, aconteceu, eu estou notando uma coisa diferente em você. Talvez alguns de vocês já tenham experimentado isso, amém? Então, essa é uma transformação pela contemplação. Glória a Deus. Não é mudança de comportamento, é mudança de natureza. Por quê? Porque antes você não era da natureza de Deus. Agora tem a natureza do próprio Deus dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus habitando em você. E a palavra de Deus é um alimento para esse Espírito que está dentro de você. E a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando você vê alguém falando da palavra de Deus, falando de Jesus, falando disso, falando daquilo, é porque ela está se alimentando de Jesus. Amém? Você está entendendo essa questão da transformação por introspectar, comer uma comida nova, que é Jesus, que é a palavra de Deus? Então é isso aí, né? Outra coisa, na vida cristã não existe uma questão de processo, né? Veja bem, as coisas ao contrário, na vida cristã não existe um processo. Você pode perguntar assim: pastor, mas não existe um processo na vida cristã? Existe. A transformação da sua alma é algo paulatino, gradativo. O seu espírito ele foi transformado de uma vez só, mas a transformação da sua alma é algo vez após vez após vez, né? Então, ela envolve, né, a experiência de você, o Espírito Santo falar algo para você e você aceitar. O Espírito Santo disse isso e você aceitou. Então, o reino de Deus, ele vai transformando você, o Espírito Santo ele vai transformando você de forma gradativa. O Espírito Santo ele não vai pegar você de uma hora para outra e mexer lá naquele ponto central, mas ele vai caminhando com você, trazendo uma direção, trazendo uma revelação. E aí nós somos transformados, como diz a Bíblia, de glória em glória. Amém? A transformação bíblica não é uma repressão do pecado, mas é uma expressão de Cristo. Então, como assim? Muitas vezes, como eu falei, às vezes você está se reprimindo por vontade de fazer algo que você sabe que contraria a palavra de Deus, e você não faz isso na frente de ninguém, mas quando você está sozinho, você faz. E aí, mas na frente dos outros você reprime. Irmão, é melhor você chamar
seu líder de célula, seu pastor, sua pastora, e dizer: olha, eu tenho essa vontade dentro de mim, eu já sou um cristão, me converti, mas eu tenho essa vontade, vez por outra ela vem, vontade de beber, vontade de ver às vezes pornografia. Sabe, irmãos, nós somos afetados por isso, porque dentro de nós somos constituídos dessa carne. Mas muitos acham que o evangelho é reprimir isso. Como assim? Pastor, você está dizendo que é para me escancarar? Não, o que eu estou querendo dizer é que ser cristão não é reprimir isso e fazer de conta que aquilo ali não existe. Porque se você reprimir e fazer de conta que aquilo ali não existe e nunca conversar a respeito daquilo, um dia isso aí vai estourar, porque você não vai aguentar tanta maquiagem, você está entendendo? Você não vai aguentar tanta máscara, tentando sustentar na força algo que você ainda não é na sua alma. Quando nós falamos de transformação da alma, é que o Espírito Santo vai levar você a ser transformado. E essa transformação passa muitas vezes por você sentar com alguém, abrir seu coração, né? Pedir para que orem por você, aquela pessoa dá uma palavra para você a respeito daquele assunto específico, e aí em seguida você ir vencendo isso vez após vez. Amém? Você entendeu? Não é reprimir, mas é levar isso para alguém, sabendo que não condiz com a palavra de Deus, mas, no entanto, deixando isso claro para as pessoas que lhe acompanham, não é? E não escondendo isso, muito menos até de você. Então vamos lá. A verdadeira transformação não é uma obra humana. Precisamos estar claros de que não somos nós mesmos que nos transformamos. Não é uma obra humana, como já falei, mas é uma ação do Espírito Santo de Deus operando em nós. Então, não é uma obra que você produz, por isso nós estamos falando de você ficar se reprimindo. Não é repreensão que vai fazer você mudar, mas é você cada vez olhar mais para Jesus, contemplá-lo mais, conhecer mais da palavra de Deus a respeito daquele assunto que às vezes você é fraco, por exemplo, sobre mentira, e conhecer os textos bíblicos daquilo, e tentar, orando a Deus, entender por que você às vezes é tendencioso a contar uma mentira, entendeu? Não esconder isso, mas falar com o Espírito Santo, falar com quem lidera você, isso vai fazer com que essas coisas de forma espiritualmente sejam dissipadas, sem que você tente encobri-las, mas trazendo luz para ela. Amém? Então, deixa eu ver aqui, falando, né? Não é, se você reprimir e achar que isso é que vai fazer você vencer na transformação da sua alma, isso termina aqui trazendo uma glória para você, mas a Bíblia fala que toda a honra e toda a glória é do Senhor Jesus. Então, não é uma questão de repreensão e não é uma questão de obra sua, é uma questão de obra dele, mas juntamente com você, você se submetendo ao que o Espírito Santo diz. Amém? Muitos acreditam mesmo, né, que, por exemplo, o líder dele, né, eu quero compartilhar isso com você, algumas pessoas acham que é sua liderança que vai lhe mudar, a oração dela que vai lhe mudar. Não, a oração do seu líder é poderosa, porque ele é um intercessor sobre sua vida. Poder compartilhar isso com seu líder é poderoso, porque a Bíblia diz que nós devemos orar, confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para nós sermos curados, né? Mas nunca você deve atribuir que é seu líder que vai lhe mudar pela experiência dele, ou porque ele ora mais, porque ele está mais perto de Deus. Não, né? Então, assim, nunca acredite que a habilidade que ele tem é que vai mudar você, né? Porque se você acreditar nisso, você vai estar anulando o Evangelho. Quem muda você é o Evangelho, é as boas novas, é a palavra de Deus. Amém? Nenhum homem tem poder de mudar o outro. Nós,
como igreja, podemos sim ser usados por Deus, um canal de Deus na vida de muitas pessoas para uma mudança, mas o conteúdo desse canal, que passou por esse canal que sou eu, por exemplo, nesse momento, Deus pode estar usando essa palavra para mudar você, mas o que mudou mesmo você foi a palavra de Deus. Eu fui só um meio, só um caminho, Então nunca acredite que é seu líder, é o seu pastor que vai transformar a sua vida, amém? A outra coisa é, a transformação pelo Evangelho é uma obra divina que exige a sua cooperação. Uma vida vitoriosa não requer nenhum esforço, apenas fé. Você e eu fomos chamados para uma obra pronta. Veja, a Bíblia diz que Deus escolheu você antes da fundação da terra. Isso não é maravilhoso? Você imagina que antes de Jesus vir aqui para a terra, quando a terra já estava construída, você não era nascido, eu não era nascido, mas Deus já tinha escolhido você para esse tempo que você está vivendo hoje. Hoje, por exemplo, hoje é 7 de novembro, né? De 2020. Então, veja, eu e você fomos escolhidos para esse tempo. Então, isso não é maravilhoso? Nós fomos escolhidos para uma obra, já está pronta, está tudo escrito na palavra de Deus. Então, qual é a sua parte nessa obra? Crer. Crer que você é filho amado de Deus, crer que o seu futuro já está definido lá, você é mais do que vencedor, crer que Ele te ama, crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Então, Ele sempre vai te dar vitória. A Bíblia fala, né, em Coríntios 15:57, diz, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre você vai ter a vitória em todas as áreas da sua vida, ainda que você não entenda nesse momento. Mas você é vitorioso. Então, a transformação da sua alma, ela exige que você coopere com o Espírito Santo, crendo. Amém? Então, por exemplo, muitas vezes o Espírito Santo vai dizer, faça isso, vá na casa de fulano, perdoe, libere perdão. E se você diz, não, isso é besteira, não precisa disso, a gente já conversou, meu irmão, se o Espírito Santo está dizendo, coopere, vá lá. Se o Espírito Santo disser assim, vá lá na casa de um irmão e ele disser para você, meu irmão, e ele não disser outra coisa, vá lá. Por quê? Porque nós devemos ser guiados pelo Espírito. Mesmo sem entender, vá lá na casa do irmão, chega lá, oi irmão, vim aqui ficar um pouco com você no meio do caminho, ou talvez lá o Espírito Santo vá te dizer o motivo. E talvez nem te diga, mas o importante é que você cooperou. Amém? A vitória é algo que recebemos e não conquistamos. Não necessitamos ganhá-la pelo nosso próprio esforço. É pela graça. Amém? Então, assim, a transformação da sua alma, ela vai acontecer quando você se derramar e dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha, né? Então, a vitória nos é dada. Você pede e recebe, e essa é a vitória, né? Que quando você pede, você recebe. Glória a Deus. Então, é um grande erro pensar que a salvação é de graça, mas a vida cristã é pelo esforço. Nada disso, é tudo pela graça. Se você foi salvo pela graça, você vai ser vitorioso em todas as áreas da sua vida pela graça. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nada o homem recebe que não seja dado por Deus. Amém? Então, assim, irmão, receba. Deus é bom. E outra coisa, que nesses últimos dias o Espírito Santo tem me falado muito. Nós não temos nada para dar para Deus. Porque se você acha que você tem algo para dar para Deus, você vai fazer troca. No entanto, Deus é que quer te dar. Então, assim, quando Ele requerer algo de você, faça, porque Deus já tem tudo. Se Ele requereu algo de você, faça, porque nisso Ele vai abrir entendimento em alguma área na sua vida, e aí você vai ser tremendamente abençoado. Amém? Toda vitória que você receber, você vai atribuir a Jesus, né? Veja bem, deixa eu ver aqui, para enfatizar essa questão da cooperação. Entenda, você é um cooperador.
em sendo um cooperador, toda vez que o Espírito Santo solicitar, requerer algo de você, pense bem, ele quer te dar algo nessa transformação da sua alma, e você é um cooperador, um auxiliador. Então, haja sempre como um auxiliador. Amém? Então, mais uma vez aí falando, né, sobre agora a verdadeira transformação. A primeira, nós já falamos, né, que a primeira condição para você ser transformado é ter o rosto desvendado. O que é isso, pastor? Vamos ler aí, ó. Se você, vamos ler aí esse texto de 2 Coríntios 3,18. Diz assim, ó, e todos nós, como já li lá no passado, com o rosto desvendado, contemplamos como por um espelho a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então veja, a primeira condição para sermos transformados é termos o rosto desvendado. O que é rosto desvendado? Muitas vezes nós estamos colocando máscara, como já falei no passado, e essas coisas ela nos impede de nós sermos transformados. Às vezes é querer mostrar quem não somos, ou não querer mostrar quem somos, não é verdade? Às vezes nós não queremos mostrar quem somos porque temos vergonha. Por exemplo, é muito comum você estar próximo do meio-dia na casa de alguém, fazendo uma visita, ou sei lá, um trabalho, e aí de repente a pessoa diz assim, vamos almoçar? Aí você diz assim, não, muito obrigado, não estou com fome. Ou então você diz, não, se eu não comer em casa, minha esposa fica chateada porque ela preparou algo, ou minha mãe. Mentira, às vezes. Você às vezes está com fome, com vontade de comer, né? Está doendo, mas você diz, não quero. Ou seja, você não quer mostrar que está precisando. Então, uma das formas de nós sermos transformados é ter um rosto desvendado. Se alguém lhe diz, vamos almoçar, diga, obrigado, eu aceito, né? E isso é ter um rosto desvendado, né? Então, o véu simboliza a lei do Velho Testamento, porque quando o apóstolo Paulo diz, ele fala em 2 Coríntios 3,18, ele está falando disso, né? De retirar o rosto desvendado para retirar esse véu. E esse véu, ele está falando da justiça própria. É de você não querer mostrar quem você realmente é. Não é isso? Então vamos lá. Então essa é a primeira condição, de termos um rosto transformado, termos um rosto desvendado, né? Então, aí só falando um pouco, o que é lei? A lei é tudo que eu faço com o objetivo de conquistar o favor de Deus. Então, tudo que você fizer que tem o objetivo de conquistar uma bênção na direção de Deus, isso é lei, é uma troca. Então, por isso que eu gosto muito de dizer que você não tem nada para dar para Deus. Meu irmão, se você não tem nada para dar para Deus, você não vai barganhar com Ele. Veja, tudo que você tem foi Deus que lhe deu. Então, você tem alguma coisa que você pode dar para Deus? Mas muitos de nós achamos que nós podemos dar para Deus, podemos dar muita oração, muito jejum, muita santidade. Meu irmão, nós não podemos produzir isso, mas nós podemos cooperar quando o Espírito Santo requer algo de nós, amém? Então, quando você se relaciona com Deus com base no merecimento, ou seja, na troca, você está vivendo ainda na lei, e vivendo na lei é como se o véu estivesse sobre você. Aqueles que vivem assim ainda estão com o véu sobre o rosto, e aí eles são incapazes de contemplar a glória de Deus. Por quê? Porque eles estão olhando para a justiça dele. Então, enquanto estar com o véu, você está pensando que pode se transformar, mas você não pode se transformar, amém? Então, nosso coração precisa estar voltado para o Senhor, de modo que podemos contemplá-lo com o rosto desvendado. Então, coisa boa é você chegar diante de Deus e dizer, Senhor, tu sabe que eu não sou nada mesmo, né? Ou então eu não sou essa cocada preta, como dizem,
né? Senhor, ou então ele diz: Senhor, tu sabe que eu estou com medo, tu sabe dessa fragilidade que eu tenho, tu sabe que meu coração está, né, cheio aqui como uma água mole, eu não tenho força. Ou então você olha para uma situação com seu filho, com sua filha adolescente, e você diz: Senhor, eu não dou conta disso, eu não sei como fazer, Pai, eu não sei que instrução dar, eu não sei como devo corrigir, eu não sei se nem devo corrigir, entendeu? Então, quando você chega para o Senhor com o coração quebrantado, e a Bíblia diz que quem tem um coração quebrantado de Deus não é rejeitado por Ele, mas muitas vezes nós colocamos uma capa de autossuficiência e como se nós não precisássemos dele, e colocamos-nos diante. Eu mesmo me lembro que uma vez, né, o Espírito Santo me mostrou isso, eu orava a Deus pedindo tantas coisas, e no final eu não falava, mas no final, nos meus pensamentos, dizia assim para Deus: Senhor, mas tu vai ter que me dar isso, porque eu deixei de fumar, eu deixei de beber, eu deixei de adulterar, eu não roubo mais, e tal, eu sou um crentinho agora, né, cretino eu, com essa minha oração, né? Crente que estava abafando. Mas veja, o Espírito Santo abriu meus olhos: Rui, tu não tem nada para me dar. E se tem algo bom dentro de você e dentro de mim, irmão, é o que Deus já colocou. Então, se desvencilhe de toda a justiça sua, de todo querer estar na frente das pessoas, mostrando que você é polido. Isso, irmão, seja você mesmo, seja quem você é, e as coisas que são defeituosas em você, o Espírito Santo vai começar a moldar e vai limpando você, e cada vez que você contemplar o Senhor com o rosto desvendado, sem querer mostrar que é alguma coisa, você vai ser tão transformado. Amém, meus irmãos? Então isso é maravilhoso, né? Eu queria ler também Romanos 3,20 com você, que diz assim, ó: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Você precisa ter clareza, meu irmão, que pela lei não vem conhecimento de santidade, mas o conhecimento do pecado. A lei não tem poder para nos transformar. A justiça hoje é um dom que nos é dado de graça. Amém? Diante de Cristo, a lei e os profetas não têm mais nada a dizer. Então veja, a lei ela só mostra o quanto nós somos incapazes de obedecê-la. Ou você consegue obedecer os 10 mandamentos, hein? Não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não desejará a mulher do próximo, guardar os sábados. Você consegue fazer tudo isso? Irmão, não tem quem consiga. Então é melhor chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não dou conta disso. E aí Jesus é tua justiça. E aí você tem um coração humilde, porque você não dá conta. E a Bíblia diz que Deus é contra o soberbo, mas dá graça ao humilde. Irmão, eu e você devemos nos colocar diante de Deus, não com uma roupa que nós mesmos somos bons, que nós mesmos deixamos isso ou aquilo e agora, não. Deus, Ele quer nos ver com um coração quebrantado, sabendo quem nós somos, frágeis, pó. A Bíblia diz que nós somos como um vapor. Irmão, o vapor não vira nada, se esvai, mas Ele é poderoso, é bom, Ele te ama. Amém? Então, como eu já falei, é importante se relembrar: para sermos transformados, nós precisamos contemplar. É como aquele rapaz que olha para a noiva e ele fica assim, ele diz: eu não mereço isso. E ele começa a contemplar, assim também, né? E o tempo nem passa, assim eu e você precisamos contemplar Jesus. Amém? Precisamos ficar impressionados, né, pelo fato das coisas que Jesus fez e faz, e isso vai mudar você, né? Essa que nós precisamos é contemplar apenas o Senhor, né? Precisamos nos opor àquela ideia, né, fortemente, aquele ensino
que somos mudados quando olhamos para nós mesmos. Irmão, quando você olha para você mesmo, você, de duas uma, ou você vai ficar muito orgulhoso, porque você vai dizer que você é muito bom, e se você está muito orgulhoso que você é muito bom, você não precisa de Deus. Ou você vai ficar muito triste, porque você vai dizer, eu não presto para nada, eu não sei de nada, eu não tenho qualificação, eu não dou conta, eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. As duas coisas estão erradas, os dois extremos estão errados. A Bíblia diz que nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, o diabo sempre quer mostrar os teus defeitos para que você fique introspectivo, triste, eu não presto mesmo, eu sou assim mesmo. Não, meu irmão. Olhe para Jesus, porque Ele é sua justiça. Ou então o diabo ele também quer enaltecer você. Olha aí, tu viu como tu é bom? Tu é bom demais, rapaz. Olha, tu é melhor que teu líder. Teu líder nem sabe ler direito e tu sabe, tu tem formação. Teu líder só tem o 2º grau. E aí, o que acontece? Vai trazer uma soberba para você você não vai ter mais aquele olhar para Jesus, que é um olhar singelo, um olhar de simplicidade, porque você está se sentindo muito, entendeu? Então, esse olhar para você, tanto de forma positiva como de forma negativa, te afasta dessa transformação. Nós temos que olhar para Jesus, porque Ele é o único que não peca, Ele é o único que tem todas as coisas, Ele é o que sabe o que é melhor para nós. Amém? Então, nós só somos mudados quando olhamos para Jesus. Então, a transformação da sua alma, ela passa também por você estar olhando para Jesus. Amém? Às vezes parece até repetitivo o que eu estou falando todo o tempo, mas é porque isso é chave. Na sua vida, em muitos momentos da sua vida, quando você tiver momentos de vitórias, de grande glória, se você não tomar cuidado, você vai atribuir isso a você. E quando você tiver também momentos de muitas coisas baixas, coisas difíceis, você vai dizer, é porque eu não sou bom, é porque eu não fiz isso no passado, ou então é porque eu fiz aquilo. Irmão, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nada, nada. Entendeu? Então a obra não depende de você, depende de quem te chamou. Glória a Deus. Então, olhar para si mesmo continuamente te traz uma introspecção. Ou tu vai ficar altivo, ou tu vai ficar deprimido, né? Então, o Evangelho é olhar para Cristo, ser transformado e não viver mergulhando na introspecção, olhando todo o tempo para si mesmo. A introspecção nos paralisa. Muitas vezes tem gente que fica paralisado de tanto olhar para si, né? Dizendo assim, pastor, mas assim, e os meus erros? Eu não vou fazer de conta que não existe? Não, o que eu quero dizer é que nós não devemos ignorar isso, mas entenda, é o Espírito Santo que vai te levar a vencer cada um deles, né? Então, se você acha que você tem 10 coisas grandiosas dentro de você que precisam ser mudadas, fique calmo, coloque isso diante de Deus. O Espírito Santo mesmo vai tratar uma por uma, amém? Ele vai te levar uma por uma. E eu quero encerrar essa aula lendo um texto a respeito disso, que diz assim, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse sem levantar-se de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio de espiga. Marcos 4, do 26 ao 28. O que é isso que esse texto está falando? Que o reino de Deus, ele por si mesmo, ele vai crescendo. É como se um homem plantasse a semente e a semente germinasse e ele não sabe como. Ele está dormindo e à noite a semente está germinando e depois vem a erva, né, a plantinha, depois ela cresce, depois a espiga, a flor e depois a espiga. Então,
Irmão, não se preocupe, é o Espírito Santo que vai transformando você. Tem problema na sua vida que precisa ser melhorado? Tem na minha também. Mas quando o Espírito Santo trouxer, vamos dar esse passo, dê o passo, você vai ser transformado. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.